A França está desabando por obedecer demais. A França, que um dia foi sinônimo de civilização, cultura e protagonismo global, agora é um satélite obediente do Império Americano e por isso está colapsando. Esse colapso não é apenas econômico ou político. É um colapso existencial, moral, diplomático. Um país que já teve coragem de desafiar potências virou servente de decisões tomadas em Washington, subordinando sua política externa aos desejos da OTAN e sua economia às ordens de Bruxelas. O resultado? Expulsão humilhante da África, crise interna descontrolada, perda completa de relevância no cenário internacional e um povo que já não confia mais nos próprios líderes. Tudo isso começou no dia em que a França decidiu que era mais seguro obedecer do que resistir. O caso mais simbólico desse declínio é a África. Por mais de um século, a França manteve uma estrutura de domínio neocolonial no continente africano. Intervia militarmente, controlava moedas, extraía recursos, impunha presidentes e bloqueava o desenvolvimento autônomo. Mas nos últimos anos, algo mudou. O continente africano despertou. Burkina Faso, Mali, Níger e outros países romperam com o domínio francês, expulsaram tropas, fecharam bases militares, nacionalizaram recursos. A bandeira tricolor passou a ser queimada em praças públicas, não por raiva irracional, mas como símbolo da libertação. E qual foi a reação da França? Nenhuma. Macron ficou calado. E quando falou foi para reafirmar sua fé na OTAN, como se esperasse que os Estados Unidos enviassem reforços para salvar sua influência moribunda. E enquanto isso, o Brasil, país que nunca colonizou ninguém, envia diplomatas, médicos, professores e acordos de cooperação real. Lula é recebido como irmão. Traoré, no Burkina Faso, diz em voz alta que o novo parceiro do continente não é mais Paris, mas os BRICS. E Putin, com sua diplomacia silenciosa e eficaz, selou parcerias de segurança que nenhuma força ocidental conseguiu barrar. A África virou o espelho do fim da influência francesa. Um continente que dizia «Oui, monsieur», agora responde com «jamais plus», nunca mais. E Macron, perdido no meio desse vácuo, tenta salvar sua reputação com discursos ocos em universidades de elite, enquanto seus próprios generais admitem que a era da França como potência africana acabou. Mas não é só na África que o Império Francês está ruindo. Dentro de casa, a França virou um caldeirão prestes a explodir. O povo francês está cansado de reformas impostas de cima para baixo, cansado de cortes em direitos sociais, cansado de ver bilhões enviados para financiar guerras da OTAN enquanto aposentadorias são congeladas, cansado de ver jovens reprimidos nas ruas por exigir dignidade. Os protestos contra a reforma da Previdência foram apenas um sintoma. O problema é mais profundo. Há um sentimento generalizado de traição. O povo sabe que as decisões que destroem sua qualidade de vida não estão sendo tomadas em Paris, mas em Bruxelas, em Berlim e, sobretudo, em Washington. A França se tornou um país administrado por algoritmos de bancos centrais e estratégias militares desenhadas fora de seu território. E nesse cenário, a figura de Emmanuel Macron é a própria encarnação da ruína. Um presidente que tenta parecer estadista, mas que na prática age como gerente do sistema financeiro global. Macron prometeu reformas, mas entregou submissão. Prometeu renovação, mas repetiu o roteiro das elites. Sua tentativa de mediar a guerra na Ucrânia foi ignorada por todos os lados. Nem Moscou o respeita, nem Washington o leva em sério. E quando tentou se aproximar da China, foi puxado de volta pela coleira da OTAN. A França, sob Macron, perdeu sua identidade geopolítica. Não é mais nem potência autônoma, nem vassalo funcional. É um híbrido inútil, grande demais para ser ignorado, fraco demais para ser relevante. Enquanto isso, o Brasil assume a posição que um dia foi da França, mediador internacional, parceiro confiável, ponte entre blocos. Lula foi recebido por Xi Jinping com honras de Estado. Foi a Moscou e foi ouvido por Putin. Recebeu líderes africanos e caribenhos em Brasília com respeito e igualdade. E mais do que isso, está criando uma nova política externa baseada na cooperação soberana. O Brasil fala com o Sul, mas também é ouvido pelo Norte, porque não obedece. Negocia. A França, por outro lado, obedece. E por isso apanha.
Os dados confirmam o desastre. A economia francesa desacelera ano após ano. A desigualdade interna cresce. A juventude perde perspectivas. As indústrias se deslocam para a Ásia. E o orgulho nacional desaparece. A França, que um dia foi vanguarda, hoje está na retaguarda da submissão. E o mais trágico, ainda não acordou. A elite política finge normalidade. A mídia cobre o colapso com verniz técnico. E o povo grita nas ruas, sem ser ouvido, porque enquanto os Estados Unidos estiverem satisfeitos com a performance do fantoche europeu, nada será corrigido. O problema é estrutural. A França foi programada para não resistir. E o mundo assiste. A China observa em silêncio. A Rússia já avançou. A África virou a página. A América Latina aprendeu com o erro alheio. E o Brasil, esse sim, se preparou. Ao invés de bajular a Casa Branca, Lula articulou o BRICS. Ao invés de seguir ordens de Washington, abriu diálogo com o Irã, com a Palestina, com a Índia. Ao invés de tentar parecer relevante aos olhos do Ocidente, criou sua própria agenda global. E agora, a França olha para esse novo Brasil com nostalgia e inveja, porque sabe que perdeu a chance de liderar uma alternativa. Tudo por obedecer demais. O colapso da França é mais do que um evento geopolítico. É uma lição histórica, um alerta para todos os países que pensam que a aliança com os Estados Unidos é sinônimo de proteção. O que vemos é o contrário. Quanto mais se obedece, mais se afunda. E a França, que deveria ter sido o bastião da independência europeia, virou o símbolo da decadência. Não por falta de capacidade, mas por excesso de covardia. A imagem não poderia ser mais clara. Enquanto a França desaba em obediência, o Brasil se ergue em soberania. O contraste entre os dois é quase cruel. De um lado, Paris apagada, sem voz, arrastada pelos interesses da OTAN e pelas amarras da União Europeia. Do outro, Brasília com protagonismo global, sendo cortejada por potências que sabem exatamente o que está nas mãos de Lula. Liderança real. O Brasil hoje representa aquilo que a França teve medo de ser. Um país que diz não quando é preciso e que constrói sua própria arquitetura de alianças. A diferença está na postura. Macron se ajoelha, Lula levanta a cabeça. A consequência? A França perdeu o que o Brasil começou a ganhar: poder simbólico e poder prático. O colapso da França é um aviso para todos os países que tentam sobreviver agradando impérios. Durante décadas, Paris se iludiu com a ideia de ser parceira estratégica dos Estados Unidos. Acreditou que estaria no mesmo nível, uma voz respeitada dentro da OTAN, uma força de veto global, uma intermediária entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Mas essa ilusão ruiu. Hoje, os Estados Unidos sequer escutam Paris. A França foi tratada como serviçal nos acordos comerciais com a Ásia. Foi ignorada nas decisões sobre a Ucrânia. Foi arrastada para conflitos no Sahel, que só lhe trouxeram desprezo. E quando tentou se reaproximar do sul global, foi tarde demais. A África já tinha fechado as portas. Enquanto isso, o Brasil não apenas manteve as portas abertas, passou a ditar quem entra. Lula convocou a cúpula do BRICS e transformou o grupo em algo maior que um bloco econômico. Hoje é um eixo diplomático, energético e cultural. Rússia, China, África do Sul, Irã, Egito, Arábia Saudita e vários países do Sul começaram a orbitar em torno de Brasília, não como colônia, mas como parceiros. O Brasil se posiciona com autonomia, fala com todos, sem servir a ninguém. Essa postura incomoda o Ocidente porque mostra que é possível crescer fora da lógica imperialista. Putin, vendo a fragilidade europeia, fortaleceu o vínculo com os parceiros alternativos. Enquanto Macron mendigava influência na OTAN, o Kremlin fechava acordos bilaterais com Angola, Etiópia, Burkina Faso e Brasil. O recado era direto: quem quer ser respeitado precisa se afastar da dependência. O Brasil entendeu isso e, pela primeira vez, passou a escolher seus aliados com base em interesse nacional, não em lealdade automática. Essa mudança estratégica coloca o Brasil em posição única. É o único país do Sul que fala com China, Estados Unidos, Rússia, Europa, Irã, Índia, África e América Latina com liberdade e sem desespero. A França, em contrapartida, vive hoje com medo. Medo de tomar decisões. Medo de contrariar Washington.
Medo de perder o que já perdeu. A presença militar francesa no mundo encolheu. A influência cultural foi absorvida por Hollywood. A diplomacia francesa virou papagaio de resoluções norte-americanas. E o que restou foi um silêncio constrangedor nas grandes mesas de negociação. A cúpula França-África virou piada. Os fóruns de investimento viraram desertos. E Macron passou a ser tratado mais como comentarista internacional do que como líder de Estado. Enquanto isso, Lula assumiu outro papel. Deixou de ser presidente do Brasil para se tornar figura de referência global. Um homem que representa a resistência ao bloqueio econômico, à chantagem diplomática e à imposição de modelos únicos. Lula sabe que o Brasil não precisa ter armas nucleares para ser ouvido, precisa ter coragem diplomática. E é isso que o diferencia de Macron. O presidente francês pode até ter tanques, mas não tem mais voz. Lula tem voz. E voz hoje vale mais do que arsenal. Esse novo Brasil é o reflexo de uma estratégia que se opõe à francesa: autonomia e integração ao Sul. Quando o Brasil rompeu com a subordinação automática aos interesses norte-americanos, ele conquistou um novo tipo de respeito. Um respeito que a França perdeu no momento em que disse amém para cada ordem vinda de Washington. Não é só uma questão de alianças, é de postura. E no xadrez geopolítico, postura é tudo. A imprensa francesa, domesticada, tenta disfarçar o colapso com manchetes técnicas. Fala em reajuste fiscal, em recalibração das metas sociais, em renovação diplomática. Mas o povo sabe, os sindicatos sabem, os jovens nas periferias sabem, o mundo sabe. A França está em crise porque perdeu a si mesma. E pior, entregou sua alma a um império que não a respeita. Hoje, os Estados Unidos usam a França como escudo, como bucha de canhão, como intermediária para missões que não têm coragem de executar diretamente. E é nesse vazio que o Brasil cresce. Porque enquanto a França obedece, o Brasil propõe. Enquanto a França hesita, o Brasil convoca. Enquanto Macron foge da África, Lula é recebido de braços abertos. Isso não é coincidência. É fruto de décadas de construção e de uma escolha recente: sair da lógica da obediência. O Itamaraty não atua mais como coadjuvante. O Brasil aprendeu com os erros franceses e decidiu que não repetiria o mesmo caminho. A diferença entre ruína e respeito está aí. A França chegou a um ponto em que nem seus próprios aliados fingem mais respeito. Nas últimas reuniões da OTAN foi visível. Macron fala, os outros esperam ele terminar para ouvir os Estados Unidos. O presidente francês virou uma peça decorativa nas grandes decisões. Em vez de construir pontes com o Sul global, tenta desesperadamente manter a influência que já perdeu. Nem mesmo os antigos parceiros africanos voltam atrás. O estrago está feito. A imagem da França como potência moderadora desmoronou. A África a expulsou, a América Latina a ignora, a Ásia a ultrapassou e a Europa simplesmente a tolera. Enquanto isso, o Brasil cresce em silêncio. Nenhum país latino-americano tem hoje o poder diplomático que Lula acumulou. Enquanto Macron precisa de aval da OTAN até para visitar um vizinho, Lula já visitou Rússia, China, países africanos, o Oriente Médio, sem pedir permissão a ninguém. E o mais simbólico, é recebido com aplausos, não com protestos. O Brasil, com todos os seus problemas internos, soube manter a dignidade externa. E isso virou seu maior ativo. A França desabou por medo. O Brasil cresceu por coragem. Esse é o ponto final dessa história. E o que antes era comparação, agora é lição. Quem obedece demais se destrói por dentro. Quem pensa com soberania sobrevive ao mundo.